Olá, olá. Meu nome é Camila Della Vera Alberti, eu sou arquiteta urbanista. Esse diálogo tem o apoio do FAC Digital, SEDAC-RS, Fevale e Fevale Tech Park. Serão discutidas as interseções entre o cinema e o urbanismo, considerando também o contexto atual de pandemia, e para isso vão ser exploradas as imagens da cidade nos filmes brasileiros de curta duração, a fisionomia da metrópole moderna no cinema brasileiro contemporâneo. Além disso, o Richard Tavares, que está aqui comigo, vai trazer um breve relato sobre a experiência do Festival de Curtas-Metragens Diálogo de Cinema, que nesse ano foi realizado de modo inteiramente virtual. Richard, eu vou pedir que tu te apresentes, por favor. Então, olá. Olá para todas, todes, todos. Eu ia dar bom dia, mas não sei quando é que as pessoas vão assistir. Então, fica aí um bom dia, de qualquer maneira. Eu sou o Richard Tavares, eu sou cineasta, sou mestrando também em comunicação social. Eu estudo justamente curta-metragem brasileiro, contemporâneo, de ficção, e o Fantasmas do André Novaes é um ponto de partida do meu estudo, e estou muito feliz aqui de bater esse papo contigo. E também queria dizer que essa conversa ela tem muitos elementos de outras conversas que a gente já teve, né, ao longo do ano, sobretudo com o Renato Novaes Oliveira e com o Jefferson Silva, que foram pessoas que colaboraram com que vai ser dito, com que vai ser conversado por nós aqui, só não puderam participar, mas que deixaram suas ideias aqui com a gente. Certo, obrigada, Richard. Eu vou começar explorando as imagens da cidade a partir de um ponto de vista da arquitetura e do urbanismo, que são o meu campo de estudo e de atuação. Eu vou trazer, então, os filmes Fantasmas, realizados pelo André Novaes em 2010, mas que poderia muito bem ter sido filmado, realizado durante a pandemia, até mesmo como um retrato desse momento, e A Mulher que Sou, que foi realizado pela Natália Teresa. Para buscar essas relações com a arquitetura e urbanismo, eu acho que é preciso que a gente pense em espacialidade, em imagens, em símbolos, qual é o lugar dessas narrativas, qual é o território dessas personagens, qual é o papel das próprias paisagens, qual é o papel que essas paisagens assumem na história. Com isso, eu vou buscar detalhar o processo de construção das imagens desses filmes a partir do meu olhar, que é leigo em assuntos fílmicos e melhor treinado para pensar as edificações, as cidades. Esse processo entre observadora e observado vai ser guiado pela câmera, pelo que é mostrado e também por aquilo que é ocultado, mas não deixa de ser bastante pessoal. No entanto, muito do que é apresentado são imagens públicas, nas figuras comuns que a maior parte do público poderia identificar. Com o conhecimento imagético pré-adquirido, a gente pode, enquanto espectadores, compreender outras dimensões ou outras camadas dos filmes. Fantasmas começa e os olhos do espectador passam rapidamente a buscar elementos reconhecíveis na tela, onde nós estamos, né? É noite, salta aos nossos olhos o posto de gasolina, que está iluminado. Conseguimos distinguir a bandeira do posto, pois são signos que se repetem em todas as cidades. Vemos o preço do combustível, dá para ver que faz um tempo que foi filmado pelo preço do combustível até. Há veículos e pessoas passando, e no fundo uma paisagem composta por luzes, assim, há uma clareza na imagem, é possível ler a forma desse espaço. Além da escolha do como contar a história, que talvez seja o grande trunfo desse filme, a escolha de onde contar a história foi fundamental. O Fantasmas poderia ser ambientado em algum bairro rico de uma capital brasileira, com alguns ajustes de roteiro, a narrativa continuaria coerente. No entanto, foi escolhida essa imagem de um cruzamento específico, cujo significado só é desvelado ao final do curta-metragem. Quem conhece alguma cidade brasileira, e mais especificamente uma periferia brasileira, consegue identificar elementos que distinguem um lugar. A forma e o material da calçada, um pouco de lixo acumulado, o discurso das personagens também partem de um lugar reconhecível
sobre o qual já temos algumas imagens formadas, quem sabe até mesmo algumas lembranças. Para quem conhece essa parte de Contagem, na Grande BH, onde o filme se passa, então a identificação é ainda mais pessoal. As personagens, a identificação com o lugar é pessoal. Eles estão em seu território, eles traçam uma espécie de mapa de relações dentro desse bar. Mas por que a gente ainda olha para essa esquina? A esquina dura o filme inteiro, né? Aparentemente é apenas uma esquina, sem qualquer qualidade estética peculiar, e ainda por cima destacando uma marca que aparece ali no posto, o que não é comum em filmes como esse. A imagem se demora e o observador tem tempo de acostumar a visão e chegar a um ponto que beira uma breve hipnose. A gente já percorreu todo o quadro e a imagem é estável, ela é segura. Nesse ponto do filme, eu me dei conta do ângulo da câmera. Os cineastas possivelmente já haviam observado, mas eu, que não sou acostumada a pensar em ângulos de filmagens, fiquei intrigada. Porque esse não é um ângulo em que a gente costuma pensar a rua ou pensar a cidade, se quer representar em fotografias, ilustrações, imagens fotorrealísticas, renderizadas. Esse mistério é revelado no final, quando é revelada a própria existência da câmera e essa função de capturar a imagem do fantasma da ex. Então, essa é uma câmera de vigilância, ela é uma câmera utilitária. Ela ajuda a identificar quem adentra o território sem ser bem-vindo ou sem ser bem-vinda. Afinal, as personagens estão no seu território, elas são locais, elas moram ali há muito tempo. Enquanto jogam conversa fora, fragmentos ajudam a traçar uma espécie de mapa de relações e de lugares dentro desse próprio bairro. Em A Mulher que Sou, tem outra relação entre as personagens e a cidade que é mostrada. Não é o território da Marta e da sua filha Tatá, mas um ambiente novo do qual elas ainda não se apropriaram. O filme tem início com imagens desse painel esculpido em pedra, que tem o tema Ciclos Econômicos do Paraná, e mostra pessoas trabalhando. São representados corpos de mulheres identificadas como pertencentes a povos originários, ao som da canção Piedra e Camino, interpretada pela Mercedes Sosa, cuja música tem raízes na música folclórica argentina. Essa é uma canção de uma mulher peregrina que fala de partida, de sonhos, de tristeza e de alguma alegria também. Durante o filme, a câmera tende a buscar a Marta para mostrar suas expressões muito mais do que o ambiente ao seu redor, ainda que ela sempre esteja dentro de algum lugar. Ela está dentro do ônibus, ela está dentro do quarto do hotel, ela está dentro de um apartamento que está quase vazio, de táxis, carros de aplicativo, não sei, e de um pequeno restaurante. Ao menos por enquanto, todos esses lugares são novos para Marta. Não tem raízes, nenhum deles é permanente. Tem duas questões do filme que eu gostaria de destacar. A primeira se relaciona com a maneira como é representada a cidade. No livro O que é Cidade, a Raquel Ronick fala da possibilidade de sentir no corpo a aproximação de uma cidade. Ela diz que o viajante de muitos tempos e lugares reconhece em seu caminho os vestígios da proximidade com a cidade. Sobre montanhas, rios e pedras da natureza primeira se implanta uma segunda natureza, manufaturada, feita de milhares de peças geométricas. Fruto da imaginação e trabalho articulado de muitos homens, a cidade é uma obra coletiva que desafia a natureza. A autora prossegue com a afirmação indissociável à existência material da cidade está a sua existência política, o que vai ser aprofundado mais para frente pelo Richard. Assim. A primeira imagem da cidade é vislumbrada a partir dos olhos de quem viaja, a partir da estrada. É essa imagem que a gente está vendo na tela agora. Assim, o conjunto de prédios altos vistos ao longe, a partir da estrada, facilmente simboliza a chegada a uma cidade grande. Não importa que seja Curitiba ou outra cidade, então não é necessário inserir a representação, por exemplo,
da estufa do Jardim Botânico de Curitiba, outra imagem icônica da cidade. O que importa é o papel de atração, a polarização que a cidade exerce sobre a mulher, que chega ali renovada por novos sonhos. A segunda vez que a cidade aparece é a partir da janela do apartamento, em que é possível ver prédios altos e o topo de árvores. Nesse momento, já são consideradas questões relacionadas à vivacidade da vizinhança, como o zumbisto e os olhos na rua. Quem aparece nessa imagem como ator é o Renato, de quem o Richard falou no início. Também aparece um fragmento de cidade quando as personagens Marta e o corretor, que são migrantes, estão jantando num restaurante em que pessoas imigrantes servem yakisoba. A força de atração da cidade traz para o mesmo ambiente pessoas completamente diferentes, que são como fragmentos do todo, parte do conjunto, independentemente de terem suas individualidades. Outro momento em que a cidade aparece é logo depois de jantar, quando estamos novamente em um veículo em movimento, mas dessa vez vendo a cidade mais de perto, observando a iluminação noturna, os letreiros luminosos, muros e pichações. São os signos da cidade, são signos da metrópole. Detalhes de uma cidade não podem ser realmente apreendidos por quem passa rápido. Eles são perceptíveis para quem caminha a cidade, para quem se perde por ela e para quem tem tempo. O filme mostra um primeiro reconhecimento das ruas, a primeira espécie de aterrissada que distingue, em que não se distingue, aliás, cada um dos elementos, mas a gente tem essa visão do conjunto. A gente tem visão de fragmentos de vias, de bairros que só passam a formar um todo coeso a partir do processo de experimentação, que leva tempo. Esse também é um dos poucos momentos em que a câmera não foca na Marta, que se desloca então para fora da mulher. É assim que a cidade é representada em movimento ou em peregrinação, como na música da Mercedes Sosa, e cada vez mais próxima da personagem, à medida que ela passa a estabelecer relações com esse espaço. A segunda questão que eu gostaria de destacar nesse filme se relaciona à identidade da própria mulher e, quem sabe, ao seu lugar na cidade, a mulher nesse espaço. As imagens do painel de pedra se revelam um contraponto a um painel que está no apartamento que está à venda ou para alugar que a Marta visita com a filha e corredor. Essa é a filha dela, né, Tatá. É um painel cristão que representa a última ceia de Jesus Cristo e seus apóstolos e que não representa as personagens. Nesse momento, a Marta considera a hipótese de trocar esse painel por um espelho, algo em que ela possa ver a si mesma, ver a si refletida e o seu mundo imediato, que é a sua própria casa. Busca o reforço da identidade da Marta acaba passando por outros espelhos, onde ela se reconhece como mulher independente, capaz de arcar com o próprio apartamento, e também com uma mulher livre para expressar o seu desejo e a sua sexualidade. A partir disso, eu vou convidar o Richard para responder algumas questões de maneira livre. Richard, eu gostaria que tu respondesse as provocações. De que forma os espaços da cidade são descritos e narrados pelas câmeras das realizadoras e realizadores ao longo dos últimos anos, como essas abordagens refletem a complexidade política e social dessa época e qual é a relação entre esse momento histórico e o panorama sociocultural discutido pelo cinema brasileiro através da sua leitura das cidades. Tá certo, então, maravilha de exposição, Camila, obrigado. Eu acho que, assim, em linhas bem gerais, a gente tem no cinema nacional uma geração, assim, muito engajada e que, além de uma geração de realizadoras, de realizadores, é também, de certo modo, um agrupamento de militantes, assim, por mais que não seja necessariamente um cinema
político ou que seja, enfim, panfletário, eu acho que muitos dos signos da cidade eles são dissecados, eles são muito bem abordados nos filmes de forma com que a gente possa estabelecer essas relações assim que influenciam na política, na forma como as pessoas vivem e sobretudo porque a gente tem também nas últimas gerações tanto cineastas que fizeram a faculdade, se formaram, tem uma grande leva de pessoas que tiveram a oportunidade de fazer a faculdade, tanto pelo início dos cursos de cinema, assim, em regiões não exatamente as centrais do país, não só em São Paulo e Rio de Janeiro, mas com outras escolas de cinema que foram se desenvolvendo. Bom, eu estou no Rio Grande do Sul, é o lugar de onde eu falo, mas a gente tem escola de cinema agora pelo Brasil inteiro, assim. E eu acho que essas oportunidades fizeram com que as pessoas pudessem falar mais sobre os seus lugares e muito com o olhar de quem de fato conhece, de quem vive esses lugares, assim, foi dando esse tipo de narrativa foi ganhando um certo espaço porque a gente vê muito, por exemplo, nos festivais de cinema na Europa, filmes brasileiros sendo exibidos com uma característica meio peculiar, assim, como se o cinema que a gente faz, o cinema latino-americano, assim como, enfim, o cinema das periferias do mundo, assim, para esse olhar europeu, fosse um cinema peculiar, como se fosse um espaço peculiar, que retratasse o que fosse, na verdade, o que pudesse matar a curiosidade do olhar eurocêntrico, assim, como se a gente vivesse numa espécie de delivery de etnicidade, assim, tipo, levando essas características mais peculiares dos nossos lugares. Mas agora a gente, mais do que isso, assim, a gente consegue ter os realizadores dos seus bairros fazendo os filmes nos seus bairros. E esses bairros não mais estão só no centro de São Paulo, no centro do Rio de Janeiro. A gente vê filmes como Fantasmas, que bem falaste, que rodado em Contagem. A gente tem os filmes da Natália, que também foi citado aqui, que é rodado tanto no lugar de onde ela veio, onde ela cresceu, lá, no Mato Grosso do Sul, como em Curitiba, onde ela viveu muito tempo. A gente tem muito filme feito, enfim, nas periferias das grandes cidades, mas também no centro de grandes cidades que eram pouco filmadas, e, enfim, histórias que talvez que sempre existiram, mas que não eram contadas ou que, se fossem contadas, percorriam um caminho muito maior até chegar à tela de cinema ou até chegar aos espectadores mesmo, assim. E a gente teve um grande investimento em cinema, assim, através do Fundo Setorial do Audiovisual, que fez com que essas histórias ganhassem mais espaço, né? Que essas histórias se desenvolvessem e chegassem até outros públicos, inclusive chegando mais para o olhar eurocêntrico, o que talvez tenha dado uma complexidade a mais para o cinema feito no Brasil, assim, perante esses olhares, né, diante dessas pessoas. Mas eu posso meio que ler um textinho, assim, começar também aqui. Essa ideia de fisionomia da metrópole moderna, né, no cinema de curta-metragem, ela na verdade ela parte muito do que o Willy Bolle escreveu a respeito da obra do Walter Benjamin. Assim, o Willy Bolle ele fala muito sobre essa interpretação do Benjamin sobre a cidade, sobre a metrópole, sobre o olhar moderno. Claro que o Benjamin se refere ao início do século passado ali. Ele fala muito das exposições universais, né, de como isso foi se desenvolvendo, mas aí a gente consegue trazer um recorte disso e se apropriar dessa linguagem, trazer um pouco para o mundo do cinema, assim. E como ele bem observa, o Willy Bolle, de Baudelaire, o Benjamin aprendeu a ver a cidade como um corpo humano e a usar a técnica da superposição que faz com que, miticamente, a percepção da cidade e do próprio corpo se confundam. Então, aí vem a ideia de fisionomia, né? Por meio de imagens, no limiar entre consciência e o inconsciente, é possível ler a mentalidade de uma época. E é essa leitura que se propõe Benjamin enquanto historiógrafo. Partindo da superfície da epiderme de sua época, ele atribui a fisionomia das cidades à cultura do cotidiano, às imagens do desejo e fantasmagorias, aos resíduos materiais aparentemente insignificantes,
a mesma importância que as grandes ideias e as obras de arte já consagradas. Então, a gente está aqui falando, né, de curta-metragem contemporâneo brasileiro, pensados e produzidos no nosso território, em um período recente. Se, por um lado, talvez não coubesse ainda a investigação por parte desse material, por ser, se tratar de realizadores tão recentes, e por parte da academia, o Benjamin nos assopra lá de longe que os detalhes são dignos de contemplação. Por outro lado, filmes como O Fantasmas, O Pouco Mais de um Mês, A Mulher que Sou, eles falam por si. São exibidos e discutidos em festivais e mostras de cinema desde seu surgimento e têm trazido à tona questões atuais e atualizando outras discussões que acompanham a história das cidades, a história das imagens em movimento. Só para a gente poder contextualizar um pouco do lugar onde a gente está falando. Está aparecendo para vocês aí? Então, esse filme chama Abismo, ele é do realizador chamado Lucas Casales, e só esse iniciozinho que eu quero mostrar para vocês, ele já mostra um recorte da cidade de Porto Alegre, assim. Ele foi feito, acho que, sei lá, há 10 anos atrás, talvez 8, mas eu acho que uns 10 anos atrás. E a gente já pode observar uma Porto Alegre que ainda está aí, ok, mas que tem qualquer coisa de significativo em relação ao olhar que aqueles realizadores daquela época tinham em relação à cidade, à metrópole. Então, eu quero contextualizar o lugar de onde a gente está falando, né? Onde estamos gravando esse vídeo. Há 12 anos atrás, uma geração de realizadores de audiovisual emergia das faculdades de cinema e fazia suas primeiras curtas-metragens. Sabemos que o curta independente é praticamente a única forma possível de se lançar, né, de começar uma carreira, de se posicionar enquanto realizador ou realizadora. De se posicionar dentro dessa cena brasileira, para exibir seus filmes em festivais e conhecer novas pessoas que também fazem cinema ao redor do país. Pois bem, um recorte daquela geração incipiente da década passada, fez filmes urbanos em zonas industriais da cidade de Porto Alegre, na sua maioria silenciosos, com pouco diálogo, ou, enfim, quase sem diálogo. Claro que tem um aspecto disso, assim, dos filmes não terem muito diálogo, que tem a ver com, enfim, com uma questão narrativa, de querer contar a história, mas, por outro lado, também eu me enquadro nessa geração, também fiz meus filmes nessa época, e eu também vejo que não tinha ainda estudo, capacidade suficiente ainda para desenvolver grandes diálogos, assim, também. Então, acho que a imagem da cidade nos chamava a atenção e poder falar só com a imagem tinha muito a ver ainda com a inexperiência mesmo de colocar altos diálogos e conseguir contar nossas histórias a partir de um roteiro mais elaborado, talvez. Isso, obviamente, veio com o tempo, né? Mas o que impressionava nessas imagens da cidade era a zona industrial, onde a parte residencial estava aparentemente deixada de lado. Como se fosse também o futuro dos prédios do centro de Porto Alegre, um dia chegar naquele estado, naquela região. Parte das histórias contadas naquele cenário eram distópicas, um futuro pós-apocalíptico, talvez. Essa era a leitura de uma geração urbana, que teve a oportunidade de fazer faculdade de cinema, enxergando, assim, um horizonte distópico, né? Casualmente, o que está acontecendo com aquela geração, cenário de algum desses filmes, o que está acontecendo com aquela região, que foi cenário de alguns desses filmes da época, assim como o Abismo, teve o Quarto Espera que eu fiz, o Gaveta que eu trabalhei também, e alguns outros filmes, A Céu Aberto, enfim, outros filmes filmados em Porto Alegre naquele momento. O que está acontecendo com aquela região onde a gente procurava filmar os nossos filmes para mostrar uma identidade diferente, o que mais chamava atenção na cidade, assim, tinha vontade de filmar. Hoje em dia, aquele bairro está sendo gentrificado, né? Aquela região, aquele cenário está sofrendo gentrificação. Então, tem bares, restaurantes, condomínios cercados, tem surgido, mudando a característica do bairro. E a identidade segue muito ligada ao abandono, ainda assim. Mas, de alguma forma, isso foi tratado com certo fetiche, né? Sofisticando essa ideia de zona industrial para um lugar onde a gente pode ir lá tomar nossa cerveja, se divertir, mas, enfim, tem uma ideia de fetichização desse bairro, dessa zona industrial, dessa zona abandonada. Assim. E, bom, essa região gentrificada, né, já se encaixa em um padrão mundial de gentrificação, motorizado pela especulação imobiliária,
e sobre isso nós temos alguns filmes que abordam esse tema, como o hit de alguns anos atrás, né, que foi O Som ao Redor, os próprios filmes do Miguel Antunes Ramos, até o Rifle, né, dirigido pelo Davi Preto, que eu escrevi, que fala sobre a especulação também, mas já no agrária. Um filme chamado O Porto, da Clarissa Campolina, da Júlia de Simone e dos Preti. Mas eu acho que em relação a isso eu posso destacar, como tu já falaste também, A Mulher que Sou, da Natália Teresa, que passa por cima desse assunto de uma maneira muito trivial, sem alegorias, com uma sutileza e ao mesmo tempo a força da realidade. Mais ou menos como o Benjamin fazia lá, de pegar um detalhe e esmiuçar tanto ele a ponto da gente compreender que esse detalhe é sim também um signo fundante, né, da sociedade moderna, ou enfim, a ponto de se encantar por esse detalhe e ficar perdido na contemplação de alguma coisa tão que podia ser mínima, assim, né? Enfim, a cena do oferecimento do apartamento por parte do corretor provavelmente suscita memórias distintas entre os espectadores e espectadoras, né? Há quem parte de uma realidade de já ter procurado um apartamento perto de tudo ou praticamente 24 horas. Mas também tem a realidade de quem jamais procurou um imóvel para alugar ou para comprar, ou enfim, ou de quem, mesmo que tenha procurado imóveis para alugar ou comprar, nunca tenha tido a oportunidade de fazer isso numa região central, numa região perto de tudo, né? Então, é uma cena muito simples, são cenas muito simples, a própria imagem do apartamento é tudo muito leve e sutil, mas eu acho que comunica muito dependendo do público que está assistindo, dependendo de como a pessoa vai se relacionar com aquela imagem, né? Mas então, emendando no tema de comprar, vender, alugar, eu entro no tema do fetiche da mercadoria, atualizado em forma de fantasmagoria do capitalismo, destacado pelo Benjamin, quando ele escreve sobre uma certa constelação de fantasmagorias na sua obra das Passagens. E aí eu cito mais um trecho do livro do Willy Bolle aqui. O confronto do escritor com a cidade resume-se na fórmula: crítica versus publicidade. Benjamin, cujo objetivo declarado era recriar a crítica como gênero, assume aqui o papel de advogado do diabo, antecipando o momento que a decadência e a derrota da crítica já são fatos consumados. A publicidade e a propaganda, enquanto idioma na metrópole moderna, revelam-se incomparavelmente superiores. E aí eu já colo no Benjamin, que diz: ora, nesse meio tempo, as coisas encostaram a queima-roupa na sociedade humana. O olhar essencial de hoje, o olhar mercantil que penetra no coração das coisas, chama-se publicidade. Ela desmantela o espaço de contemplação desinteressada, confrontando-nos perigosamente com as coisas. E aí a gente pode observar algumas imagens de alguns filmes do André Novaes. Assim, a gente já viu, a Camila já trouxe ali umas imagens dos avisos luminosos ali da Natália, do filme da Natália, mas eu vou então compartilhar minha tela de novo para mostrar umas imagens dos filmes do André. Então, em relação a essa ideia da publicidade do olhar mercantil, a gente tem o Fantasmas, um filme, de certa maneira, de afeto, né, de recuperação da memória. A pessoa precisa lidar com essa memória ou ver para esquecer. E, como tu bem observou, é um filme que podia ter sido rodado agora na pandemia. E eu lembro de um debate alguns anos atrás, sei lá, 9, 10 anos atrás, que um crítico de cinema, o Francis Wagner dos Reis, ele se referiu a Fantasmas como um filme milagre, porque realmente é um filme muito simples, com um detalhe que ele é exponenciado, assim, ele traz para a luz uma discussão muito importante, assim, mas por outro lado, sem muitos recursos, né? Enfim, é um plano sequência que, claro, tem ali uma artimanha depois, mas tem muitos recursos, com uma conversa super trivial. E aí a gente vê nessa imagem, que só no final do filme a gente vai entender porque que a gente está assistindo essa imagem por tanto tempo, mas a gente vê que nessa imagem a gente tem uma série de avisos. Aqui a gente não vê exatamente o que é, mas aqui a gente tem os preços da gasolina, aqui a gente tem mais um banner, assim, uma publicidade, aqui tem uma placa de vende-se, aqui a gente tem o posto de gasolina, a bandeira do posto de gasolina, intermediando, né, essa relação, intermediando essa memória, porque a gente já entende também que essa imagem, mais do que a gente está assistindo junto, e tem essa fusão entre espectador, realizador,
personagem, a gente está intermediado, né, por essa quantidade de informações, assim, do olhar mercantil, né, que penetra no coração das coisas, como disse o Veja. Tem aqui essa imagem de vende-se, né, e, claro, tem alguns símbolos da cidade também, como as pichações, até a forma, o modelo do bairro, como ele está construído, como ele está ali, isso tudo conta uma história também, né, para além do que está sendo dito, narrado no filme. A gente tem um filme que fala sobre uma história de amor ainda incipiente, pelo menos sobre um desejo ali de um dos personagens, sobre sentimentos, né? Tem amor, tem medo de se machucar por estar se entregando a um relacionamento, por estar, enfim, demorando para... Os personagens estão demorando para engatar nesse relacionamento ali, demorando para entender que relação eles estão construindo. E eu acho que o primeiro beijo do filme que a gente vê já no final, ele é dado, né, essa cena de maior afeto, de cumplicidade, depois que a personagem falou muito sobre como ela se sente, quando a gente finalmente entra no sentimento dos personagens, a gente tem esse desfecho, esse beijo, essa despedida, que, enfim, eles podem voltar a se ver, não é uma despedida para sempre, né, mas, enfim, essa despedida do casal, ela tá sufocada, suprimida nessa imagem. A gente tem aqui uma placa de imperdível, que na sequência do filme a gente vê que é de uma construtora. A gente tem o próprio aviso de que ali um ponto de ônibus, claro, assim, com o signo da cidade ali. A gente tem o ônibus, que está aqui explicado nesse aviso, que é um lugar por onde ele vai passar, só que mais do que um ônibus, a gente vê uma grande publicidade, que foi opção da equipe, do realizador, do roteirista, do diretor, de deixar, né, essa imagem aqui, essa publicidade aqui acontecendo durante esse beijo. Então, a gente tem os signos já estabelecidos de uma metrópole, no caso Belo Horizonte, que é, enfim, o ponto de ônibus, a rua, as pessoas, os prédios. A gente tem uma árvore que não parece ser uma árvore nativa de Belo Horizonte, então já dá para entender que é, enfim, uma metrópole construída, né? Mas o que mais me chama a atenção é esse olhar mercantil que penetra no coração das coisas. O capitalismo em forma de fantasmagoria, intermediando as relações humanas, né? Intermediando esse olhar entre as pessoas. A multidão, ela é um véu, né, que a gente olha por através. E basicamente essa imagem, ela também faz com que a gente pense em outras coisas, além de que, enfim, do fato de tudo isso ter custado dinheiro para ser feito, né? A gente tem esse símbolo que intermedia nossas relações. A gente já pode olhar para o próprio prédio que está aqui no fundo e não pensar nele mais como morada, né? Como um espaço de moradia. Como a gente vê aqui, que é imperdível a Grife Show, que é imperdível esse aviso da construtora, a gente já pode olhar para um prédio que seria, sei lá, a residência, a casa das pessoas que abrigam a vida e os sentimentos das pessoas, como, na verdade, um espaço à venda, né? Esse prédio em si é um espaço à venda, cada um dos seus apartamentos é um espaço à venda, e vai morar ali, nessa região da cidade, quem tem condições de morar nessa região da cidade, mais do que vontade, né? Então tem essa relação, assim. Eu acho que isso nos conta com primazia. E, enfim, aqui só para a gente entender melhor a ideia do imperdível, a gente tem aqui o nome de uma grande construtora, né, atrás, enquanto a gente assiste o diálogo dos protagonistas aqui, falando sobre o sentimento deles, a gente está, de novo, mais uma vez, intermediado por essa fantasmagoria capitalista que fica munindo, né, as nossas relações. E aí também dá para lembrar que a gente pode ter a história, né, do plebeu e da rainha, ok, mas via de regra a gente se relaciona mesmo assim sentimentalmente e amorosamente com pessoas que partilham mais ou menos do nosso poder aquisitivo, assim, a gente se interessa por pessoas que têm gostos parecidos e isso tem a ver com o quê? Tem a ver com para a gente ter gostos parecidos, a gente provavelmente tem que consumir as mesmas coisas, a gente tem que ser remunerado, ganhar mais ou menos
parecido, para que a gente possa ver os mesmos filmes, ler os mesmos livros, ou não gostar de ler ou ver os mesmos filmes, mas, sei lá, tomar a mesma marca de cerveja, para isso ser construído, frequentar os mesmos lugares, no mesmo cinema, no mesmo bar. Isso é mais uma forma de fantasmagoria, né? Que intermedia as nossas relações. Então, por fim, trazendo assim todo esse panorama, trazendo esse recorte, eu acho que essa experiência do cinema, que não é necessariamente um cinema urbano, essa não é uma bandeira do cinema, mas essa experiência traz para a luz muitas dessas relações, muitas dessas discussões que a gente não tem, talvez no dia a dia, assim, porque a gente caminha pela cidade como se ela fosse só o nosso território, só um lugar de passagem mesmo, às vezes, mesmo que a gente more, que a gente frequente esse bairro para ir, enfim, da casa para o supermercado para casa do amigo, da mãe, do pai, assim, a gente muita coisa já passa batida, né? E eu acho que poder olhar para os filmes com esse olhar um pouco mais crítico faz com que a gente repense mesmo, assim, e até possa entender melhor e pensar melhor na cidade que a gente quer viver. A cidade que a gente escolheu para morar talvez não seja a cidade que a gente gosta, né, de viver, e talvez olhando para esses filmes assim dessa maneira mais crítica a gente pode criar relações e estabelecer novos relacionamentos e estabelecer um novo sentimento para com a cidade. E em relação à pandemia, a gente também vê, como tem muitos realizadores e realizadoras que não vêm do mesmo lugar, a gente vê também agora uma nova geração, novíssima geração, que está fazendo filme nesse contexto. Então, a gente pode observar também nos festivais e mostras de cinema, que agora estão se dando num formato online, alguns desses filmes, mas a gente sabe que vai surgir uma grande leva de filmes realizados na pandemia, que talvez até se pareçam um pouco com Fantasmas, né, feito lá 10 anos atrás, pela forma mais econômica, enxuta de se filmar. Mas a gente tem a experiência dos festivais de cinema e dos debates realizados nos festivais de cinema entre realizadores que acabam falando sobre o seu contexto social, sobre a sua forma de perceber a pandemia, sobre a forma como a pandemia está impactando a vida das pessoas no aspecto, né, sanitário mesmo, da saúde, que pessoas têm condições de se cuidar, que pessoas têm condições de ficar em casa, que pessoas têm casa para ficar, mas a gente pode também discutir um pouco desse aspecto dos festivais, sobre como que a gente está vendo o cinema hoje em dia de dentro de casa, os filmes que foram feitos nessa última geração. Então, se por um lado a gente tem a oportunidade de ter acesso a filmes que antes passariam nos festivais, que a gente provavelmente não ia frequentar, ou que muita gente não ia frequentar, por outro lado, isso também está condicionado a ter uma boa internet, a estar numa região da cidade que contemple uma boa internet, a ter o conhecimento desses festivais, né? E isso tem a ver um pouco com os nossos relacionamentos também, com a forma como a gente desenvolve os nossos afetos. Mas aí eu tenho a experiência do Diálogo do Cinema, que foi um festival de curtas-metragens que eu realizei e produzi junto de algumas amigas e alguns amigos, que trouxe alguns filmes mais recentes, né, realizados já no contexto da pandemia, mas que também trouxe filmes das últimas gerações, através da mostra Reflexos, e a gente pôde fazer um debate falando um pouco sobre essa troca entre as gerações, assim, entendendo como a gente está se comunicando de um período para o outro e entendendo também como a gente pode fazer para sair dessa onda, sair dessa crise de cabeça erguida e propondo um novo espaço de discussão. Acho que esses festivais online já existiam antes, eles vão ficar, eles vieram para ficar, mas eu espero que a gente possa fazer com que o cinema penetre também no coração das coisas, né, na alma das pessoas, de uma forma mais física, não só em casa, não só através da internet, mas que a gente possa ter espaços para exibir e se pensar e conversar cinema que não sejam só os espaços convencionais, que não seja talvez só a sala de cinema,
mas que também seja uma sala improvisada, uma tela improvisada, que a gente possa falar, discutir cinema a partir dos reais problemas das populações e que isso seja feito cada vez mais longe dos centros da cidade e espalhados por um território mais amplo e mais abrangente. Também eu gostaria, então, de agradecer ao Richard por trazer essas referências sobre a fantasmagoria do capital e, como tu bem disseste, da maneira como ela disputa esse lugar dos afetos por meio dessas inserções publicitárias. E também algo daquele pós-apocalíptico, assim, que muito se pareceu com o início da pandemia, quando as ruas ainda estavam desertas, e que vem mudando nesse processo de necessidade de muitas pessoas terem que sair das suas casas para trabalhar, pessoas que constroem a cidade, que fazem com que ela funcione, e também pessoas que, com o tempo, foram ganhando alguma espécie de confiança renovada, assim, nesse espaço público. E essa questão das inserções publicitárias também me chama alguma atenção agora que a gente está quem pode ao menos, né, está em isolamento, porque a gente está vivenciando arquitetura dentro das nossas casas, a gente está consumindo cultura por meio de livros, mas muito audiovisual, e o uso de mídias sociais, enfim, de plataformas que permitem a realização dessa rede social está funcionando sem parar, e essa também é uma maneira com que a gente traz, às vezes sem se dar conta, a publicidade para dentro da nossa casa, para essa ferramenta que a gente usa para a nossa comunicação com os nossos afetos. Então, isso aparece nos nossos e-mails, aparece em plataformas como o Facebook, como o Instagram. Enquanto você está interagindo com pessoas, essas imagens, de uma certa maneira, também estão disputando o espaço, elas também estão disputando a atenção. E elas são feitas para chamar a atenção do público, né? Então, não importa se a gente está do lado de fora, experimentando outdoors ou placas, ou a gente está do lado de dentro com a nossa tela preta. Ela também nos mostra como o capital está ativo, né? Como ele está permeando todas as nossas relações. Se a gente pode falar dessa constelação de fantasmagorias do Benjamin como uma atualização do fetiche da mercadoria, lá do Marx e Engels, a gente tem agora no capitalismo de vigilância, né, nas redes sociais, uma atualização dessa fantasmagoria capitalista, né, que é exatamente a penetração desse olhar mercantil, né? O Benjamin também fala em algum momento da obra das passagens que a mercadoria ocupou lugar na forma de exposição alegórica. Então, a gente tem esses avisos o tempo inteiro em forma de alegoria, como se fosse uma coisa, sei lá, normal, cotidiana, tu vai lidar com isso para assistir o teu vídeo no YouTube, uma palestra, uma aula, que seja. Só que isso também está intermediando as nossas relações, né? Mas, enfim, e tá dentro da cidade, né? Pode ser uma linguagem desterritorializada, mas de qualquer forma enfim, tá dentro dessa leitura da cidade também, assim, essa intermediação das redes sociais. E só para o fim, eu queria só citar, tu falaste da Raquel Ronick, eu queria citar uma frase dela que tem muito a ver com, enfim, com o meu mestrado e com essa conversa que a gente está tendo aqui, que enfim, cito o Ronick, então. A cidade é, antes de mais nada, um imã, antes mesmo de se tornar local permanente de trabalho e moradia. A cidade nos absorve, né? E a gente se sente preso nela. Talvez tenha muito a ver também com a urbanização lá, com os anos 30, o êxodo rural que a gente teve, assim. E, obviamente, as histórias contadas pelo cinema só são, na sua maioria, hoje urbanas, porque a maioria da população está nas capitais, né? Enfim, é isso.
Tá bem, muito obrigada, Richard. Vamos finalizar por aqui e seguimos. Um abraço. Um abraço.